Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara desta sexta-feira e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Hoje é a vez de entrevistar o candidato José Saldi, do Progressistas. Ao meu lado, o jornalista Douglas Castilho, responsável pelo portal Quiririm News, que vai participar conosco aqui dessa série de entrevistas. A sabatina terá duração de 25 minutos e mais 1 minuto para considerações finais. José Antônio Saldi tem 61 anos e é natural de Taubaté. Atual prefeito da cidade, é formado em Pedagogia, Física e Engenharia Civil, pós-graduado em Patologias na Construção Civil, Pedagogia e Administração Escolar, Análise de Sistemas e Gestão de Cidades. Saldi é empresário e também já atuou como professor, diretor de escola, presidente da ACIT, que é a Associação Comercial e Industrial de Taubaté, e como vice-presidente da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por estar por aqui, passando essas informações, Douglas, Ana Laura. É um prazer realmente estar na casa. Douglas, obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Candidato, nós estamos com o relógio na tela, vamos colocar ali o tempo de 25 minutos e o seu tempo começa a contar a partir da sua primeira resposta, tá? Para a gente dar início, então, o senhor pretende criar e implantar o programa que se chama Meu Pedaço de Chão, que tem como objetivo entrega de terrenos e também de materiais de construção para que os munícipes possam construir a sua própria moradia. Eu gostaria de saber quem serão os beneficiados e quais são os critérios para a escolha deles. Os critérios sempre passam pela ação social, certo? O primeiro crivo é lá. Então, ele está inscrito em algum programa da prefeitura, do estado ou do governo federal, são essas pessoas. Normalmente, as leis que a gente manda aqui para a Câmara 3 salários mínimos da família, estar sendo contemplado com algum programa desses, né? No nível de vulnerabilidade que a gente tem que estar trabalhando. Nós levantamos, a prefeitura tem quase 1.000 terrenos espalhados pela cidade toda. 1.000 terrenos. Se você for um terreno para você colocar... Terrenos são de todos os tamanhos, né? Não estou falando, mas se fossem lotes, já dariam para a gente estar trabalhando com 2.000 moradias. Precisa fazer um programa mesmo que eu consiga comprar mais areia, mais pedra, mais bloco e aí fazer isso de forma sistemática. Não dá para ficar dependendo só de governo federal e governo estadual, que muitas vezes privilegia uma cidade, não outra, e não dá para fazer isso. Então, nós temos que ter um programa para fazê-lo. Onde ficam esses terrenos e eles são de propriedade de quem exatamente? Todos são da prefeitura, não é? E ficam espalhados pela cidade inteira, inclusive em condomínios fechados. Então, os de condomínio fechado a gente tem que vender, porque não tem outro jeito. Aqueles muito grandes a gente tem que vender para ter recurso para tanto. E esses munícipes, eles vão receber algum tipo de treinamento, de capacitação para que eles possam construir a própria moradia? Não, isso já vem aportando já, né? A gente tem aí grandes sistemas já pelo ARI, que você entra lá no sistema muito mais rápido, casinhas que já estão prontas pela prefeitura, quer dizer, projetos prontos pela prefeitura, que você consegue estar entregando para ele e aí sim, só fazendo a fiscalização, ele mesmo vai construindo. Depois que a gente começou a fazer a doação de escrituras, você está vendo um monte de gente fazendo a sua reforminha, organizando as suas coisas. E normalmente é pai e o filho, durante o final de semana, vai lá, levanta uma parede, faz alguma coisa. Cabe à prefeitura dar uma fiscalizada. E aí manter isso em ordem para não dar desgaste para ninguém, nem prejuízo à saúde de alguém. Em suas propostas também, candidato, consta o fomento ao trabalho remoto. Eu gostaria de entender de que forma a prefeitura pode atuar nessa questão. A gente já faz muito isso, né? A pandemia foi um ensinamento para a gente estar trabalhando nessa forma remota.
Mas quando a gente fala disso, a gente fala muito das startups, da gente estar trabalhando, fomentando para que as pessoas trabalhem em suas casas, fazendo sistemas, organizando, tudo isso em rede, né, numa intranet, e automaticamente isso repasse para a própria família de quem está trabalhando os recursos normais que a gente tem na venda daquele produto ou não. Eu me lembro quando eu fui para a Estônia, e a Estônia tem mais ou menos o mesmo número de pessoas que tem em Taubaté, e lá o grande trunfo de todos lá é o Skype. Eles falam toda hora do Skype. O Skype aqui nasceu assim, né? De pessoas, famílias fazendo os seus trabalhos, cada um num canto, trabalho remoto, mas convergindo num ponto só, que aquilo foi vendido para uma Microsoft e acabou dando recurso para todo mundo. Nós não podemos perder isso, essa essência. Eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas sabe muito bem aquilo que precisa. E a gente precisa evoluir nessa parte de sistemas, muito, porque ainda tem muito chão para ganhar dinheiro nessa área. Douglas, por favor. José Saldi, no primeiro semestre desse ano, Taubaté chegou a ocupar o posto de cidade como um dos maiores índices de homicídio. De que forma a municipalidade pode ajudar o Estado no combate à criminalidade na cidade? Abrindo concurso agora para 70 homens. A gente está assumindo uma responsabilidade que não é nossa. A responsabilidade é do Estado, né? A GCM, ela tem que cuidar do patrimônio. Mas, agora com a lei nova, a gente consegue estar andando um pouco mais e melhorando. Então, quando você pega uma cidade que nem eu peguei, com 156 câmeras de segurança, passa para 2.300 câmeras de segurança, nós já estamos ajudando, né? Hoje, os casos estão sendo resolvidos por conta das nossas câmeras que a gente colocou. E o sistema de inteligência da prefeitura, hoje, tem lá o policial civil, tem lá o policial militar, que passam informações diretas para a delegacia de polícia. Eu tenho o costume de fazer algumas doações e particulares, e nessa doação eu doei drone para a Polícia Civil. Precisava ter, né? Não dava para esperar o Estado, a gente tem que ajudar. A nossa GCM faz o trabalho lá dentro de receber o GCM que apreendeu alguém ou que fez alguma apreensão, e ele vai para a delegacia de polícia, pelo menos ele consegue ser mais rápido, para a gente não perder tanto tempo lá fora. Nós estamos aumentando o número de bases agora, móveis. Então, a base na Avenida Vila Rica, lá no Continental, já estou falando com o Paulo da gente fazer uma lá no Chácara São Silvestre, ali atrás do Itaim, que já protege o Itaim, deixando o Itaim pelas costas, mas protege a Chácara São Silvestre, que está na frente, e também todos que vêm pelas Sete Voltas, que é uma passagem de muita gente ali pelas Sete Voltas, Piranga, né? Então, nós estamos muito centrados nisso, isso é importante, né? Nós não podemos perder, porque isso impacta em vários sistemas. No turismo, porque o turismo precisa ter segurança, ninguém vem se o negócio for totalmente inseguro. Você vê os jogadores que vieram para São Paulo, ninguém queria sair dentro do hotel. Você imagina um negócio desse? Que turismo é esse? Como que você vai gerar recursos para uma cidade se você não tem turismo? Então, você tem que ter segurança para tanto. Eu acho que aí é um caminhar. Hoje você está agora com reconhecimento facial. Você entra dentro de uma UPA ou de uma unidade de saúde dessas que tem muita gente, eu pego a face sua e vou saber se você está sendo procurado ou não está sendo procurado. E automaticamente isso vai para a nossa CGI, que vai passado direto para a Polícia Civil. Então, nós estamos tomando grandes. Todas as entradas e saídas da cidade tem câmera com OCR
que identifica a placa do carro e vê se o carro é produto de furto ou não, quem que está ali. Mas tá indo. Nós tivemos grandes problemas. Uma dívida de 1 bilhão não dá para você fazer muita coisa. Mas, assim mesmo, fizemos bastante. Atingimos 93,4% do nosso plano de governo. 93,4%. No melhor ano, no melhor mandato do ex-prefeito, ele atingiu 25%. Eu tenho que fazer essa comparação, porque, afinal de contas, eu vivo de comparações, né? Todo físico faz comparações, porque não tem outro jeito, é da essência minha, né? Então, é isso que a gente tem que falar. Eu sempre comparando o que eu tinha e o que eu tenho. Além dos carros novos, nós vamos receber mais uma blindada agora. Ganhamos por projeto 4 da Marinha da Penha, da Justiça Federal. Entramos com um projeto e ganhamos em cima de projetos. De 3.000 cidades, nós fomos as contempladas. Então, para mim, uma vitória para a cidade. Candidato, ainda falando sobre segurança, mas também é um assunto que envolve saúde pública e ação social. Quando o senhor fala em ampliar o abrigo para pessoas em situação de rua, quais seriam as outras medidas necessárias para a gente resolver essa questão no município? Primeiro que eu não tenho essa capacidade que os outros prefeitos que passaram ou que estão nas outras cidades de meter o pé no cara, meter dentro de um carro e jogar na outra cidade. Como fizeram com a nossa, que tem até boletim de ocorrência. Eu não consigo fazer isso, tá certo? Nós já enviamos para suas casas, depois de banho tomado, a família esperando, 950 pessoas foram para suas casas. 400 estão nas ruas. Desses 400, 150 ainda nós temos que fazer essa intermediação para mandá-los para suas casas. Esse é o número atualizado, então, de pessoas em situação de rua aqui no município? É o número que eu tinha até semana passada, por aí. Isso é muito... muda a cada minuto, porque a Dutra está aí. Se você pensar em 18 quilômetros de vinda e 18 de ida, você já tem aí 36 quilômetros que qualquer um pode entrar em qualquer lugar. Então... é muito dinâmico isso, para eu estar falando. Mas é o número que eu tenho de uma fotografia que a gente tirou no momento. 250 são filhos de Taubaté. Inclusive, gente com empresários da região central que o filho vai na droga e ele põe para a rua, vai se virar na rua, né? Então, nós temos que cuidar disso. Não dá para não cuidar. Quando você fala no abrigo, tem que ampliar? Tem, mano. Não tem outro jeito. Nós temos que ampliar o abrigo, sim, colocar mais próximo do Bom Prato, móvel, porque eles vão comer lá. Então, eles descem do abrigo que é na Baronesa e vão indo, quer dizer, descem... Se você está vindo no sentido contrário a pé, você vai encontrar 30 indo no sentido pedindo dinheiro para você. Você fala assim, que isso? E ele para em todo o semáforo para pedir também. A população ajuda, acaba a gente tendo esse problema. Nós distribuímos 900 mil pratos de sopa. Nenhum foi para pessoas em situação de rua. Nós distribuímos para as famílias. E mais do que isso, não é só distribuir. Colocamos uma unidade móvel do SESI para dar curso para essas pessoas que estavam na fila, para eles saírem dessa fila e serem empreendedores. Fizemos a nossa parte, para não ter mais gente na rua da nossa... Agora, falta ainda... sempre falta coisa e nós vamos chegar lá. Candidato, a gente precisa falar também sobre a Previdência Municipal. Em 2020, o débito da Prefeitura com o IPMT era de cerca de 81 milhões, o que foi parcelado no ano de 2022. E ela também deixou de repassar parte da cota patronal e também dos aportes para a amortização do déficit atuarial, gerando um novo débito com o IPMT na ordem de 149 milhões, que está sendo objeto de novo parcelamento. Caso o senhor seja eleito, vai honrar os compromissos já parcelados e também com o repasse normal do mês, que é a cota patronal e os aportes? Nós só não honramos aquilo que não tinha previsão em lei para fazê-lo.
Porque do 1 bilhão que a gente recebeu de dívida, 600 milhões nós já pagamos. Então, nós não ficamos à mercê de não pagar. Nós pagamos 600 milhões. Só para você ter uma ideia, o São Lucas está sendo vendido por 40 milhões. Daria para comprar, Douglas, 15 São Lucas. Espalhar São Lucas em tudo quanto é lugar. Olha o tamanho do hospital. Isso foi o que nós tivemos que pagar. Então, se não deu a previsão da lei, porque você quando tem um contrato e você rescinde esse contrato, porque ele deixou 1 ano sem pagar nada. Ora, você tem que voltar nesse contrato de novo. É lógico que essa dívida... E você não consegue pagar para frente. Você tem que pagar a primeira. E aí, como é que você resolve? Você tem que mandar para a Câmara demorou um pouquinho, é lógico que tem que fazer todos os estudos. O IPMT, tivemos audiências públicas, nós temos os trâmites normais. A partir daí, tudo certo. Nós já estamos pagando dentro do nosso planejamento, daquilo que foi proposto pela lei. Então, para mim, está tudo em ordem. Nós já temos aí o dia a dia para estar pagando e nós estamos aí dentro dessa possibilidade de receber mais do que o que a gente está pagando, né, o tempo todo. Douglas, por favor. José Saldi, considerando os desafios crescentes aí de congestionamento, poluição nas áreas urbanas, quais são suas propostas para melhorar a mobilidade urbana na nossa cidade e como você pretende integrar aí o modo de transporte com ônibus, bicicletas e o transporte público? No centro fica difícil. O centro é complicadíssimo. Você não consegue um ônibus grande lá no centro. Tem gente que está tirando os ônibus. Eu não vejo por outro lado. O transporte público, se você for falar de transporte público, eu não subi nenhum ano a tarifa. Eu mantive. Para mim, transporte público tem que ser gratuito. Porque se você tem escola pública, não paga nada. Ninguém paga nada. Hospital público, ninguém paga nada. Por que transporte público tem que pagar? E mais, sobra dinheiro na população, que a população consegue estar comprando a sua escova de dente, sua pasta de dente, sua dipirona, tudo. Melhora a saúde e diminui os gastos que a gente tem na saúde. São coisas e visões que a gente tem que ter bem amplas e organizadas. Agora, o contrato da ABC, ela sai por um contrato que é por km rodado e não é mais por número de pessoas. Então, ele não precisa sair de Santa Teresa, ficar dando volta até encher o ônibus, porque ele cobra por pessoas. Agora ele pode sair do Santa Teresa e vir direto para o centro da cidade, com 3, 4, 5 pessoas, seja lá o que for, mas ele ter condição de vir numa linha reta, porque ele vai cobrar por km rodado, aí eu vou dizer para ele o que ele está pagando. E aí um sai de São Gonçalo, o outro sai de... Enfim, dá para você trabalhar. Importante também lembrar que quando eu cheguei lá, eu fui atrás do pessoal do TCTAL para dar uma segunda opção, voltar com aquela segunda opção. Quando eu sentei com eles, o pessoal da TCTAL me orientou da seguinte forma. Em 2018, 2019, o ex-prefeito Ortiz Júnior nos chamou e falou assim, agora não vai poder ter mais van, é só micro-ônibus. Nós nos organizamos, todos compramos o micro-ônibus. Ótimo, compramos o micro-ônibus. Chegou a pandemia de 2020, que foi fraquíssima perto de 2021. Né? Todo mundo se lembra e pode ver os dados, são reais. Até a eleição teve em 2020. Então, você imagina o quanto foi fraca. 2020, ele proibiu a TCTAL de trabalhar. Quando você proíbe a TCTAL de trabalhar, quebra toda a cidade. Porque eles estavam com um carnê de tamanho gigante, sem a van, porque já tinha vendido a van para comprar o ônibus. Com a dívida, tiveram que entregar o ônibus. Ninguém tinha condição de trabalhar. Como que você vai fazer? Isso é crueldade fazer para a população. Foi cruel, porque a população precisava do TCTAL. Mas não tem como voltar? Não, eles falam, não tem, eu já estou endividado até o talo. Ele foi muito cruel nessas coisas, certo? Sem ver a quem é. Dane-se. Então, paciência. Candidato, o senhor fala em buscar parcerias público-privadas
para a criação e realização de grandes projetos de infraestrutura aqui na nossa cidade. Que projetos seriam esses? A hora que você vem e tem anel viário, a hora que, pelo menos projetos de anel viário, a hora que você tem projetos de desenvolvimento na cidade, aonde as áreas que vão ser, você consegue pegar isso, colocar embaixo do braço e levar para grandes investidores. Hoje nós temos bancos de fomento, bastante. Nós temos também bancos de fundo perdido que querem investir e querem bons projetos. Quando você tem bom projeto, você leva para ele. E aí ele vem. Só que para isso, antes disso, você tem que ter uma saúde boa, uma segurança boa, uma mobilidade, um anel viário. Você tem coisas ainda para serem feitas, porque ninguém vem para cá com investimento se você não tem o mínimo de organização para ele. Então, temos algum trabalho para fazer, lógico, ainda, mas isso é facinho de fazer. Até já ofereceram de fazer o projeto e levar para a Bolsa dos Estados Unidos para venda e trazer acionistas para projetos grandes. O senhor fala também em incentivar a prática de modalidades esportivas em outros locais, como, por exemplo, o Parque do Itaim. Quais seriam outras ações que precisariam ser realizadas para que garantisse a eficácia desse projeto, como segurança, mobilidade, para que a população consiga chegar também até o local? É outra coisa também, que a gente passa pela segurança, passa pela saúde, porque se você vai colocar esses equipamentos, você tem que ter uma saúde perto. E é aquilo que eu falei, da unidade móvel ali atrás do Itaim, de frente com o Chácara São Silvestre. Você precisa ter uma base ali para dar respaldo para quem que vai andar de bicicleta. Hoje nós temos bicicletas caríssimas. Você não tem condição de você ter gente andando de bicicleta lá. Se você não tiver o mínimo de controle ou, pelo menos, de assistência às pessoas que estão andando ali. Isso, para mim, é fundamental. É o básico para isso. Eu queria ter pego uma cidade já toda organizada, mas não peguei. E aí, quando você não pega, você tem que organizar primeiro para depois novas frentes, né, serem abertas. Douglas, por favor. Candidato, vamos falar um pouquinho de cultura. O distrito de Quiririm é conhecido pela imigração italiana, né? Tem um grande potencial cultural, gastronômico e turístico. Queria saber de que maneira pode-se elevar esse potencial turístico para que o ano todo ele receba visitantes e se torne uma parada obrigatória. A primeira coisa que tem que fazer é ouvir as pessoas. É chegar lá, sentar com todo mundo e falar o que vocês estão pensando. Eu posso ter uma ideia, mas a minha ideia pode ser estapafúrdia perto daquilo que as pessoas estão pensando. Então, a comunidade é uma comunidade que, primeiro, italiano já briga pra caramba, já berra com a gente pra dedéu, já é difícil esse povo lá, eu vou falar pra você, e a gente sabe disso, e eu não tenho problema com isso também, até quando vem pra construir as coisas, é bacana, eu acho que, mesmo que venha berrando, mas vamos construir, vamos, ótimo, por aí. Quando a gente fala do São Lucas fechado há tanto tempo, é também uma outra coisa que a gente tem que fazer, porque você tem que melhorar lá. Você tem que melhorar o São Lucas, você tem que melhorar as vias internas, você tem que melhorar a segurança, colocar mais câmeras, organizar, porque essa é a parte que a prefeitura pode fazer sem perguntar muito. Agora, o que fazer é a população que está mais enraizada, que quer mesmo, que está... É ela que tem que caminhar. Projeto de jazz, eu fiz lá em 2013 e aí parou um tempo, porque não pode fazer as coisas, né? É assim, o prefeito que vem acaba tudo que o outro fez, né? É um absurdo. Eu não fiz isso. Mas você tinha a carreta da saúde, que o Peixoto tinha deixado, acabou. Você tinha o SEDES que foi deixado, nem ar-condicionado ele arrumou do auditório. Em 8 anos, não arrumou o ar-condicionado do auditório, cara. É um absurdo. Eu acabei o AME, que ele não terminou. Eu acabei o Luci Montoro, que ele não terminou. Eu acabei o Binário, que ele não terminou. Eu acabei porque eu acho que ele pensou assim, esse cara não vai fazer, né? Porque eu penso, cada um mede pela sua régua, eu não vou fazer, ele não vai fazer também. Não, eu fui lá fazer.
Então, acabei com o binário, organizei toda essa parte que a gente precisava, até do Peixoto, que foi o SEDES, de colocar o ar-condicionado lá. Hoje já está o ar-condicionado lá colocado. Quer dizer, tudo isso a gente foi. Castração, castramóvel, de ir mais próximo das residências. Nós estamos fazendo isso. São 16 mil castrações que a gente fez com chipagem. Nós fizemos muita coisa além daquilo. O ENCA, demos iniciativa dele, mas que a gente deu andamento nisso, crescemos mais, tem aeronave chegando. Tudo isso nós fizemos. Não podemos perder isso na essência. Então, por isso que eu aposto muito em projetos. Se você tem projeto, fica mais fácil do prefeito seguir, né? E eu preciso dessas coisas que venham a nível de projetos. Caso o senhor seja reeleito, qual será a sua prioridade do segundo mandato que não tenha sido possível ser realizado no primeiro mandato? Primeiro, meu único projeto de vida são pessoas. Pessoas, principalmente aquelas que estão mais precisando. Então, começa por aí. E aí não tem jeito de esquecer. Agora está com um projeto na Câmara que deve ser, se Deus assim permitir, aprovado, da isenção do IPTU. Eu estou encontrando IPTU em zona rural. É um descabido. Nós temos que... Isso não tem... IPTU, eu entendo como uma taxa, quase como uma taxa de melhoria. Então, se você não tem água, se você não tem esgoto, se você não tem asfalto, o que você está cobrando, cara? Não bate com a minha... no meu entender. E nós temos que isentar, temos que organizar isso. E aí a Câmara Municipal, para me ajudar nisso, para a gente caminhar o mais rápido possível. O projeto está desde 2022 aí na casa. Nós temos 10 segundos, candidato. No caso da revisão da planta genérica de valores, isso teria impacto financeiro para a população no pagamento do IPTU? Depende de que população. Se for quem está morando no meu condomínio, sim. Porque não é justo eu pagar menos do que quem está lá no Continental 2. Aí está errado. Muito obrigada por todas as respostas aqui, as nossas perguntas. O senhor agora vai ter 1 minuto para suas considerações finais, o seu último recado para a população de Taubaté. O relógio está na tela, ele vai começar a contar assim que o senhor iniciar a sua fala, por gentileza. É um prazer estar por aqui, né? Foi muito rápido, muita coisa que ainda para a gente conversar, principalmente essa última pergunta que dava para a gente explanar muito mais sobre isso, né? Espero ter alguma volta e que essas perguntas não venham assim em 10 segundos para eu responder, que é só por Deus aí as coisas. Mas que Deus abençoe, guarde todo mundo, que dê bastante discernimento, sabedoria para que realmente a gente cresça como cidade. A cidade precisa continuar a crescer, não é? E para crescer, nós precisamos fazer essa base findada mesmo, de uma vez por todas, com projetos, deixar coisas funcionando. Precisamos aí não acabar com a sopa, não acabar com o uniforme escolar, não acabar com o bem-estar animal, que isso eu tenho minhas dúvidas se o outro candidato vai continuar. Eu tenho certeza que, pelos exemplos, não continua. Mas obrigada. É isso aí, muito obrigado. Só esclarecendo, foi aí uma tentativa da gente conseguir aproveitar o finalzinho do seu tempo para que a gente fosse justo e que o senhor aproveitasse todos os 25 minutos. Eu quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda, principalmente pela oportunidade dada à população de Taubaté de conhecer aí as suas propostas para um segundo mandato. Eu que agradeço, Ana Laura e Douglas. Douglas, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição ao vivo dessa sexta-feira, dia 13 de setembro. Eu agradeço a sua companhia. Retorno na segunda-feira com mais notícias para você aqui na Câmara e também com a sequência de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana e até mais.